Mas, para encerrar o tópico ali de teoria dos jogos, é importante a gente ver aplicações mais recentes, né? E eu acho que esse texto que foi destacado aqui para leitura, né? Um dos que foram destacados, esse do Jonas Smith, é muito interessante porque ele traz na revista Game Studies, que é a principal revista internacional sobre estudos de jogos, ela é muito mais aberta, inclusive, do que esse conceito mais restrito de Game Studies, e ela já traz, então, as implicações da Game Theory, né, para o estudo de jogos digitais. Assim, o legado desse texto é um texto que não é tão recente assim, mas ele já mostra naquela época esses potenciais, né, que no game design podem fazer diferença, às vezes a gente não entende por que um jogo se tornou monótono, ou por que as estratégias são muito ingênuas, né, as decisões acabam sendo ou muito óbvias, né, as decisões que a gente toma e os resultados, ou essa possibilidade do cheat, né, do cheating, assim, de tu sempre tu descobrir o que é o crucial dentro do jogo. Então, o crucial é tu pegar a armadura X, Y, ou o crucial é tu investir é, é, em, em tal capacidade de combate lá, né, num jogo de estratégia. O crucial é tu aumentar a magia, o nível poder X, Y, Z do teu bonequinho. Isso existe porque os jogos são geralmente feitos em uma lógica de interação estratégica algumas vezes muito pobres, né? Então, o game design nem sempre leva em consideração a complexidade das interações estratégicas que existe, né, no mundo e nas possibilidades de tomada de decisão que os jogadores têm à frente. Então, eu acho que como um texto assim de legado do final desse segundo tópico, é interessante porque nos leva a pensar. Eu não chamaria a teoria econômica dos jogos como ele chamou, né? A própria Sueli Fragoso vai chamar de os modelos matemáticos de jogos, ou os modelos matemáticos de tomada de decisão, porque não serve só para economia, né? Serve para ciência política, serve para decisões estratégicas na área da administração, e também, mas principalmente se houve uma sofisticação matemática tão grande ali, que vai levar em consideração, inclusive, fatores simbólicos, identidades, risco, falta de informação. Então, a teoria matemática dos jogos é tão sofisticada, mas, infelizmente, ainda não dialoga com a parte, né, do conhecimento sobre o jogo, da análise do jogo, mas também o desenvolvimento do jogo. Então, é uma ponte que realmente acaba não acontecendo, né, entre esse tópico 2 aqui da disciplina, né, e aquilo que a gente vai ver na análise do jogo, ou mesmo na construção de jogos. Muito dificilmente você vai ver um curso de design de jogos lidando com teoria dos jogos, ou qualquer desenvolvedor sustentando os princípios do desenvolvimento de jogos na teoria de matemática dos jogos. Então, acho que é um ponto aqui de defesa que eles fazem da necessidade de que o desenvolvimento de jogos seja cada vez mais sofisticado, né? Muitos jogos acabam se tornando monótonos, né, e sendo abandonados pelos seus jogadores, devido a essa dificuldade de produzir interações estratégicas que sejam realmente desafiadoras, mas também desafiadoras, né, que sejam possíveis de serem superadas, assim, né? E também de levar em consideração tipos diferentes de desafios, né? A gente tem muito os estilos de jogos, ou gêneros de jogos, acabam indo para caminhos muito semelhantes sempre, né? O FPS é derrotar outra equipe, e aí ter estratégias de cooperação ou táticas de cooperação com o teu grupo, né? Ou mesmo esses jogos de Crash Royale, né? De Battle Royale, né? Qual é a estratégia que você vai tomar. Então, quando você acha um sistema de jogo que seja minimamente aceito e que tenha um certo equilíbrio do ponto de vista
das dinâmicas que vão ocorrer e do sucesso dos jogadores, então, geralmente isso vai ser um sucesso. Então, não está vinculado só ao marketing do jogo, mas à própria estrutura de interação estratégica que o jogo vai propor, o sucesso que ele vai ter. Não é à toa que o xadrez é um jogo milenar, né? Dama é um jogo milenar. E por quê? Porque tem um sistema de interação estratégica que, que proporciona esse elemento de desafio e também um certo equilíbrio em algum momento, né? A variabilidade, mas também equilíbrio ao longo do tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como a gente poderia melhorar a discussão, né, e até trazer essas discussões para a área de simulação, porque se a teoria dos jogos já é adotada, por exemplo, na área de relações internacionais, isso poderia nos ajudar a simular eventos das relações internacionais com critérios um pouco mais coerentes, né, com base teórica, que inclusive pode ser reproduzida na matemática. Tá? Então, se a teoria dos jogos ela pode simular eventos, é sinal que ela pode ser utilizada para jogos de simulação. Isso é um ponto importante. Né? Aí eu vejo o seguinte, que houve, nos anos 90, já uma ascensão de toda uma gama de estudos, né, numa nova onda, como diria lá a Sueli Fragoso, de estudos de game studies, né, que vão sustentar essa importância, né, todo esse debate de narratologia, ludologia e tal, né? Mas a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, isso se tornou muito importante, e isso estimulou, por contrapartida, os jogos se tornarem muito mais narrativos, né? Você tem muitos jogos narrativos, jogos que são, muitas vezes, basicamente storytelling, e você tomar decisões pelos personagens e tal. Então, os Game Studies ajudaram muito a fortalecimento dos próprios jogos, do design dos jogos, né? E talvez a teoria dos jogos pode ajudar o fortalecimento de jogos com mais interação estratégica, jogos que envolvam equipes. Então, acho que seria interessante a gente pensar nessas possibilidades, inclusive para a área de simulação de processos gamificados. A gente tem hoje alguns estudos sobre como gamificar conflitos, né, ou ataques no cyberespaço, que é muito mais viável, porque o cyberespaço já é um processo que já é digitalizado, então não haveria problema de simular. Então, tem vários estudos sobre simulação de eventos, né, de insegurança no cyberespaço, e isso é basicamente uma gamificação. Você está simulando ao mesmo tempo um conflito, é um conflito que está no mundo digital, né, é um conflito que vai ser, muitas vezes, né, eventualmente escalado por um confronto entre estados, ou entre estados e empresas, entre diferentes empresas e grupos sociais, hackers, por exemplo. E aí você pode pensar nessa simulação usando sistemas de interação estratégicas fundados em teorias dos jogos, tá? Então, é um caminho que pode sustentar cada vez mais esse intento atual de gamificar ou de trazer para o mundo digital simulações de processos reais para melhor aprendizagem, para testes, para traçar melhores políticas públicas. Então, acho que isso é bem importante.